Fala galera, beleza? Tô aqui de novo com vocês no nosso Dialogando Direito, esse nosso spin-off falando só de inteligência artificial, esse projeto diferente, meu e do meu amigo Marcelo Diniz, a gente já tá aqui trazendo bastante conteúdo para vocês e hoje eu quero trazer um assunto que tem sido bastante discutido e acho que é muito importante e às vezes eu vejo ele meio deixado de lado assim. Mas é importante trazer isso à discussão porque me parece que a advocacia não está ainda se preocupando tanto como deveria com esse assunto. O que eu quero falar com vocês? Quero falar sobre governança e compliance na utilização das ferramentas da inteligência artificial. A gente tem visto várias notícias, toda semana tem, você passa ali no Instagram, aparece, ou no Migalhas, em um monte de site jurídico, de má utilização de inteligência artificial com consequências às vezes desastrosas para advogado. Multa, recurso improvido, perda de cliente, etc., que gera um baita de um problema, inclusive até dependendo de como for, problemas sérios para a imagem do profissional. E isso tem acontecido, me parece, por conta dessa não correção na utilização das ferramentas de inteligência artificial, um pouco de desconhecimento, claro, e o que é uma preocupação que eu acho que é cada vez mais relevante. E a gente até conversava um pouco isso aqui antes de gravar o vídeo, estava trocando uma ideia com o Diniz sobre isso, e a gente falava um pouquinho antes de eu vir para cá gravar o vídeo com vocês. O que eu percebo? Aquele advogado que tem aí o seu próprio escritório, etc., ele acaba meio que assumindo risco por conta. Mas em estruturas organizacionais um pouquinho mais complexas, a falta dessa governança e compliance coloca em risco não só a credibilidade do próprio profissional, do escritório de advocacia ao qual ele pertence. O risco que os escritórios passam a ter se não tiverem mecanismos de governança e compliance, primeiro, para tentar trazer algum controle para isso e segundo, para ter inclusive mecanismos de defesa em eventual até ação judicial, etc, ou de direcionamentos, demandas, ficam ou estão ainda muito frágeis. Então, eu acho que é importante a gente tratar dessa conversa e começar a discutir esse problema, colocar ele na pauta, para que se possa poder, pelo menos, criar um movimento de conscientização dos grandes escritórios sobre isso. Ou dos escritórios, não só dos grandes escritórios, mas de estruturas organizacionais um pouco mais complexas. Acho que é importante aqui começar a balizar essa conversa a partir do exemplo do CNJ. Já vem tratando da utilização de ferramentas de inteligência artificial há bastante tempo. Mas esse ano, em 2025, mais especificamente em fevereiro, o CNJ editou uma resolução 615, em que ela trata basicamente da regulação da utilização de ferramentas de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário e traz toda uma regulação dessa utilização também trazendo parâmetros de governança e compliance. É um marco regulatório fundamental aqui, que tem foco principalmente em governança, ética, segurança e transparência. Ou seja, traz, sob o ponto de vista da governança, regras claras sobre como utilizar, quando utilizar, quais são as responsabilidades a partir disso. Traz toda uma análise de ferramentas de inteligência artificial com base em risco, classificando ferramentas ou permitindo que haja uma classificação de ferramentas conforme o risco que elas trazem, né, sob o ponto de vista de impacto, de problemas, de responsabilização. Traz a necessidade de transparência, de avisar sempre quando está utilizando ou não ferramentas de inteligência artificial e cria inclusive um comitê nacional de ética na utilização da IA, um Comitê Nacional de Regulação da Inteligência Artificial, com participação de diversos órgãos, Ministério Público, a Sociedade Civil Organizada, OAB, etc. Então é bastante importante a gente olhar para essa referência e ver o que dá para aplicar disso, ou como eu posso pensar nisso para dentro das estruturas da advocacia. Trazendo isso para cá, eu acho que o primeiro aspecto é olhar para isso e extrair uma informação bastante importante dessa estruturação que o CNJ fez, que é a necessidade de um comitê de governança sobre inteligência artificial. Ah, poxa André, mas o meu escritório ele não tem a necessidade de comitê de governança, a gente é uma estrutura organizacional um pouquinho complexa, mas não muito. Não interessa, você precisa ter alguém com o problema endereçado. Esse comitê de governança ele vai servir, por exemplo, para olhar as ferramentas da inteligência artificial, fazer um estudo um pouco mais detalhado sobre elas e dizer, essa aqui é segura para utilizar, essa aqui não é tão bem segura para utilizar. Essa aqui é segura se eu utilizar assim, assado, cozido, frito e amassado, destabelecendo procedimentos, inclusive, para utilização.
Esse comitê também pode estruturar procedimentos e fluxos de trabalho que o escritório, de uma forma geral, pode utilizar. E, inclusive, esse comitê pode estabelecer quais as ferramentas podem ser utilizadas pelos advogados, pelos estagiários, por toda a equipe do escritório, inclusive da área de gestão. Esse é um primeiro aspecto bastante importante, quer dizer, ter alguém olhando para essa preocupação de forma institucional dentro do escritório, definindo parâmetros claros. Mas e se eu não fizer isso, André? Se você não fizer isso, das duas, uma. Ou você vai ter que proibir a utilização de forma generalizada, e aí, sinto muito te informar que você vai ter dois problemas. O primeiro, todo mundo respeitar essa regra, provavelmente você vai estar perdendo ganhos de eficiência e produtividade, você vai ficar para trás. Ou você vai correr o outro risco, que é o pessoal utilizar por fora, sem você saber e sem ter controle sobre isso. E usar de forma indiscriminada com esse tipo de resultado que a gente está vendo hoje. Então esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é esse registro de uso de IA que pode ser feito a partir dessa estruturação. Esse comitê de governança pode daí, a partir dele mesmo, criar regras e procedimentos a serem seguidos e que vão estabelecer, inclusive, quando eu vou utilizar a IA e se eu vou precisar registrar ou não essa IA. Que tipo de dados eu vou colocar nela? Que tipo de dados eu não vou colocar? Eu tenho necessidade de anonimizar alguns dados para colocar ali? Eu não tenho? Eu posso trabalhar com isso de uma forma livre? Veja que isso vai depender muito de, não só de escritório para escritório, mas às vezes até de setor a setor. Existem setores que trabalham com dados mais sensíveis e existem setores dentro do escritório que trabalham com dados que não são, talvez, tão sensíveis assim. Se você trabalha com dados estratégicos do seu cliente, é melhor você cuidar um pouquinho mais para preservar isso. Mas se você, por exemplo, é um grande escritório que atende basicamente o direito do consumidor, estou pegando um exemplo aqui, talvez você não precise ficar tão preocupado com essa questão da estratégia ou dos dados estratégicos, porque você não estaria utilizando especificamente esse tipo, a tua preocupação com privacidade e segurança pode ser um pouco menos rígida. E ao estabelecer isso, você passa a ter um controle maior, umas regras maiores de compliance para essa utilização. Como é que eu vou trazer isso então para a aplicação prática, olhando para essas questões? Pode estabelecer checklist de revisão de peças ou de documentos produzidos por inteligência artificial. Você vai trazer um registro interno a médio prazo, ter uma avaliação de ganho de eficiência e produtividade, medir como as ferramentas têm funcionado, inclusive, e a isso não tem o que fazer, você vai ter que também investir em capacitação desses profissionais para boa utilização da inteligência artificial. Agora, que tipo de capacitação eu vou fazer? Quais ferramentas eu vou capacitar os meus profissionais se eu não sei quais ferramentas eu vou usar? Vocês estão entendendo como o problema ele é bastante amplo e me parece que não está sendo discutido. Então, cada um está aprendendo a fazer de um jeito, cada um está testando de um jeito, vai, olha na internet, vê, os mais preocupados olham um pouco com mais preocupação, os outros vão tocando direto. Então, isso tudo é bastante importante. E lembrem, pessoal, a gente sempre fala disso. Lembrem de supervisão humana. Lembrem que vocês são, como diria Tom Mollick, human in the loop. Lembrem que você é o humano no circuito, você tem que supervisionar esse trabalho da IA. Você tem que estar no comando o tempo todo. Desde o momento em que você está utilizando na operação lá na prática até o momento em que você está estruturando fluxos de trabalho, procedimentos, regras, formas de utilização. Então veja como isso tudo depende, então hoje de uma estrutura um pouco mais robusta, eu diria, e até certo ponto, relativamente, eu diria também, complexa, para que você possa ter mais tranquilidade na utilização das ferramentas de inteligência artificial. Não dá para ficar para trás, não dá para dizer não vamos usar. Hoje é um dado da realidade que a inteligência artificial já está incorporada à prática jurídica, inclusive em escritórios de advocacia, e, portanto, isso já está acontecendo. Não adianta ser contrafactual aqui, não vou olhar. Não, você vai ter que olhar. Melhor forma é como? Usar isso de uma forma controlada e sob supervisão humana ou deixar isso solto. Esse é o ponto. Então, vejam a importância disso. Conscientizem as suas estruturas, discutam esse problema. As áreas hoje de controladoria jurídica dentro do escritório têm desempenhado um papel de protagonismo bastante importante nessas questões. Tem que estar acoplada com essa ideia de gestão. Claro que tem que estar olhando também para um apetite a risco, para um apetite à inovação de cada instituição, mas é fundamental pensar e trabalhar com isso. Do contrário, você fica sujeito, daqui a pouco, a ter o seu escritório
tendo uma notícia divulgada, como a gente viu aí esses tempos, de um recurso que foi improvido, porque na petição da parte tinha a citação de um pretenso magistrado que, na verdade, era um dono de bar numa cidade do interior do Paraná. O que certamente a gente não quer que aconteça com a gente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, a gente sempre fala aqui de compartilhar, comentar, dizer se gostou, dizer se não gostou, contar suas experiências, enfim, né? Dialogar conosco aqui, porque esse é o intuito do nosso canal, é não só trazer informação, mas compartilhar ela com vocês e permitir que vocês também criem em volta da gente uma comunidade de discussões importantes sobre o uso da inteligência artificial na prática jurídica o tempo inteiro. A gente quer não ser só um mero reprodutor de conhecimento, mas também a gente quer que vocês utilizem esse espaço aqui como um hub de discussão sobre assuntos que estão na pauta aí e que são tão importantes. Então aproveitem bem esse espaço, é sempre muito importante para a gente a participação direta de vocês aqui, não só assistindo o vídeo, mas interagindo, curtindo, compartilhando, apertando o sininho para saber quando tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Valeu, galera. Obrigado.